Geeks! Bom dia, e aqui é mais um vídeo um videocast, na verdade, do Muralha Geek. Eu sou o Walter Rocha, e só que hoje eu tô sozinho. Amanhã vai ter outro videocast comigo e com o William, mas eu tava aqui dando uma olhadinha na vida de um dos meus maiores ídolos, o Steve Jobs, e em 2005 ele fez um discurso para a faculdade de Stanford, para os formandos, e falou coisas fantásticas e sublimes. Eu gostaria de ler esse texto para vocês. Bom, é preciso encontrar o que você ama. Estou honrado por estar aqui com vocês em sua formatura, por uma das melhores universidades do mundo. Eu mesmo não concluí a faculdade. Para ser franco, jamais havia estado tão perto de uma formatura até hoje. Pretendo lhe contar 3 histórias sobre minha vida. Agora, só isso, nada demais, apenas 3 histórias. A primeira é sobre ligar os pontos. Eu larguei o Reed College depois de um semestre, mas continuei assistindo algumas aulas por mais de 18 meses antes de desistir de vez. Por que eu desisti? Tudo começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era jovem e não era casada. Estava fazendo o doutorado e decidiu que me ofereceria para adoção. Ela estava determinada a encontrar pais adotivos que tivessem educação superior e por isso, quando eu nasci, as coisas estavam armadas de forma que eu fosse adotado por um advogado e sua mulher. Mas eles terminaram por decidir que preferiram uma menina. Assim, meus pais, que estavam em uma lista de espera, receberam um telefonema em plena madrugada. Temos um menino inesperado aqui. Vocês o querem? Os 2 responderam. Claro que sim. Minha mãe biológica descobriu mais tarde que minha mãe adotiva não tinha diploma universitário e que meu pai nem mesmo tinha diploma de 2º grau. Por isso se recusou a assinar o documento final de adoção durante alguns meses e só mudou de ideia quando eles prometeram que eu faria um curso superior. Assim, 17 anos mais tarde, foi o que fiz. Mas ingenuamente escolhi uma faculdade que fosse tão cara quanto Stanford. E por isso todas as economias dos meus pais, que não eram ricos, foram gastas para pagar meus estudos. Passados 6 meses, eu não via valor em nada do que aprendia. Não sabia o que queria fazer da minha vida e não entendia como uma faculdade poderia me ajudar em relação a isso. E lá estava eu, gastando as economias de uma vida inteira. Por isso decidi desistir, e confiando em que as coisas se ajeitariam. Admito que fiquei assustado, mas em retrospecto foi uma das minhas melhores decisões. Bastou largar o curso para que eu parasse de assistir às aulas chatas e só assistisse as que me interessavam. Nem tudo era tão romântico. Eu não era aluno, portanto não tinha quarto. Dormia no chão dos quartos dos colegas, vendia garrafas vazias de refrigerante para conseguir dinheiro e caminhava 11 quilômetros a cada noite de domingo porque um templo Hare Krishna oferecia uma refeição gratuita. Eu adorava a minha vida. Então, e boa parte daquilo em que tropecei seguindo minha curiosidade e intuição se provou valioso mais tarde. Vou lhes oferecer um exemplo. Na época, o Reed College talvez tivesse o melhor curso de caligrafia do país. Em todos os cartazes e etiquetas do campus eram escritos em letra belíssima. Porque eu não tinha de assistir a aulas normais, decidi aprender caligrafia. Aprendi sobre tipos, com e sem serifa, sobre as variações no espaço entre as diferentes combinações de letras, sobre as características que definem a qualidade de uma tipografia. Era belo, histórico e sutilmente artístico e de uma maneira inacessível à ciência. Fiquei fascinado. Mas não havia esperança de aplicar aquilo em minha vida. No entanto, 10 anos mais tarde, quando estávamos projetando o primeiro Macintosh, me lembrei de tudo aquilo. E o projeto Mac incluía esse aprendizado. Foi o primeiro computador com uma bela tipografia. Sem aquele curso, o Mac não teria múltiplas fontes. E porque o Windows era só uma cópia do Mac, talvez nenhum computador viesse a oferecê-las sem aquele curso. É claro que conectar os pontos era impossível na minha era de faculdade, mas em retrospecto, 10 anos mais tarde, tudo ficava bem claro. Repito, os pontos só se conectam em retrospecto. Por isso é preciso confiar em que estarão conectados no futuro. É preciso confiar em algo, seu instinto, destino, karma, não importa. Essa abordagem jamais me decepcionou
e mudou a minha vida. A segunda história é sobre amor e perda. Tive sorte. Descobri o que amava bem cedo na vida. O Oz e eu criamos a Apple na garagem de meus pais quando eu tinha 20 anos. Trabalhávamos muito e em 10 anos a empresa tinha crescido de 2 pessoas em uma garagem a 4.000 pessoas e 2 bilhões de dólares. Havíamos lançado nossa melhor criação, o Macintosh. Um ano antes, eu mal completara 30 anos. Foi então que terminei despedido. Como alguém pode ser despedido da empresa que criou? Bem, à medida que a empresa crescia, contratamos alguém supostamente muito talentoso para dirigir a Apple comigo. E por um ano as coisas foram bem, mas nossas visões sobre o futuro começaram a divergir e terminamos rompendo. Mas o conselho ficou com ele. Por isso, aos 30 anos, eu estava desempregado. E de modo muito público, o foco da minha vida adulta havia desaparecido. E a dor foi devastadora. Por alguns meses eu não sabia o que fazer. Sentia que havia desapontado a geração anterior de empresários, derrubado o bastão que havia recebido. Desculpei-me diante de pessoas como David Packard e Rob Noyce. Meu fracasso foi muito divulgado e eu pensei em sair do Vale do Silício. Mas logo percebi que amava o que fazia. O que acontecera na Apple não mudou esse amor. Apesar da rejeição, o amor permanecia e por isso decidi recomeçar. Não percebi na época, mas ser demitido da Apple foi a maior coisa e a melhor coisa que poderia ter acontecido. O peso do sucesso foi substituído pela leveza do recomeço. E isso me libertou para um dos mais criativos períodos da minha vida. Nos 5 anos seguintes, criei 2 empresas, a Next e a Pixar. E me apaixonei por uma pessoa maravilhosa que veio a ser minha mulher. A Pixar criou o primeiro filme animado por computador, Toy Story, e é hoje o estúdio de animação mais bem sucedido do mundo. E estranhamente a Apple comprou a Next. Eu voltei à empresa e a tecnologia desenvolvida da Next é o cerne do atual renascimento da Apple. E eu e Lawrence temos uma família maravilhosa. Estou certo que nada disso teria acontecido sem a demissão. O sabor do remédio era amargo, mas creio que o paciente precisava dele. Quando a vida jogar pedras, não se deixem abalar. Estou certo de que meu amor pelo que fazia é o que me manteve ativo. É preciso encontrar aquilo que vocês amam. E isso se aplica ao trabalho e à vida afetiva. Seu amor terá parte importante em sua vida e a única maneira de sentir satisfação completa é amar o que vocês fazem. Caso ainda não tenham encontrado, continuem procurando. Não se acomodem, como é comum nos assuntos do coração. Quando encontrarem, vocês saberão. Tudo vai melhorar com o tempo. Continuem procurando, não se acomodem. E minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, li uma citação que dizia algo como: se você viver cada dia como se fosse o último, um dia terá razão. Isso me impressionou e nos 33 anos transcorridos, sempre me olho no espelho pela manhã e pergunto se hoje fosse o último dia de minha vida, eu desejaria mesmo estar fazendo o que faço? E se a resposta for não, por muitos dias consecutivos eu preciso mudar alguma coisa. Lembrar de que em breve estarei morto é a melhor ferramenta que encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas da vida. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo do fracasso, desaparece diante da morte, que só deixa aquilo que é importante. Lembrar de que você vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha de temer aquilo que temos a perder. Não há motivo para não fazer o que dita o coração. Cerca de um ano atrás, um exame revelou que eu tinha câncer. Uma ressonância às 7h30 da manhã mostrou claramente um tumor no meu pâncreas. E eu nem sabia o que era um pâncreas. Os médicos me disseram que era uma forma de câncer quase certeiramente incalculável e incurável e que minha expectativa de vida era de 3 a 6 meses. O médico me aconselhou a ir para casa e organizar meus negócios, o que é jargão médico para prepare-se, você vai morrer. Significa tentar dizer aos meus filhos que em alguns meses tudo o que você imaginava que teria para lhes ensinar significa garantir que tudo esteja organizado para que sua família sofra o mínimo possível, significa se despedir.
Eu passei o dia todo vivendo com aquele diagnóstico. Na mesma noite, uma biópsia permitiu a retirada de algumas células do tumor. Eu estava anestesiado, mas minha mulher, que estava lá, contou que quando os médicos viram as células no microscópio, começaram a chorar, porque se tratava de uma forma muito rara de câncer pancreático, tratável por cirurgia. Fiz cirurgia e agora estou bem. Nunca havia chegado tão perto da morte. E espero que mais algumas décadas passem sem que a situação se repita. Tendo vivido a situação, posso lhes dizer que o que direi com um pouco mais de certeza do que quando a morte era um conceito útil, mas puramente intelectual. Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que desejam ir para o céu prefeririam não morrer para fazê-lo. Mas a morte é o destino comum a todos. Ninguém conseguiu escapar a ela, e é certo que seja assim, porque a morte talvez seja a maior invenção da vida. É o agente de mudanças da vida, remove o velho e abre o caminho para o novo. Hoje, vocês são um novo, mas com o tempo envelhecerão e serão removidos. Não quero ser velho, não quero ser dramático, mas é uma verdade. O tempo que vocês dispõem é ilimitado. Por isso, não deveriam desperdiçá-lo vivendo a vida de outra pessoa. Não se deixem aprisionar por dogmas. Isso significa viver sobre os ditames do pensamento alheio. Não permitam que o ruído das outras vozes supere o sussurro da sua voz interior. E, acima de tudo, tenham coragem de seguir o seu coração e suas intuições, porque eles, de alguma maneira, já sabem o que realmente vocês querem se tornar. E o resto, todo o resto, é secundário. Quando eu era jovem, havia uma publicação maravilhosa chamada The Whole Earth Catalog, uma das bíblias da minha geração. Foi criada por um sujeito chamado Stewart Brand, não longe daqui, em Menlo Park, e ele deu vida ao livro com um toque de poesia. Era o final dos anos 60, antes dos computadores pessoais e da editoração eletrônica, e por isso a produção era toda feita com máquinas de escrever, polaroides e tesouras. Era como um Google em papel, 35 anos antes do Google. Um projeto idealista e repleto de ferramentas e ideias magníficas. Stuart e sua equipe publicaram diversas edições do The Whole Earth Catalog. E quando a ideia havia esgotado suas possibilidades, lançaram uma edição final. Estávamos na metade dos anos 70 e eu tinha a idade de vocês. Na quarta capa da edição final, havia uma foto de uma estrada rural em uma manhã, o tipo de estrada em que alguém gostaria de pegar carona. Abaixo da foto estava escrito: permaneçam famintos, permaneçam tolos. Stay hungry, stay foolish. Era a mensagem de despedida deles. Permaneçam famintos, permaneçam tolos. Foi o que eu sempre desejei para mim mesmo, e é o que eu desejo a vocês em sua formatura e em seu novo começo. Mantenham-se famintos, mantenham-se tolos. Muito obrigado a todos. Valeu, geeks. Até a próxima.